Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita completa desse bolo cremoso de morangos, um bolo retangular que vai render em média aí umas 20 fatias. É um dos bolos mais pedidos, os clientes gostam muito desse bolo, uma massa super fofinha, com dois recheios bem fáceis de fazer e que ficam muito bom, é uma combinação perfeita com morangos. Vou explicar todos os detalhes, todo o passo a passo. Vou dar dicas importantes durante o vídeo para você fazer esse bolo ou para sua família ou até mesmo para você vender. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente aqui para vocês. Já deixa o seu like no vídeo, então vamos para a receita? Pessoal, então eu começo pela massa do bolo. Essa massa é muito boa e é uma massa coringa que eu uso para vários bolos. Em uma tigela eu vou colocar 5 ovos, um total de 280 gramas de ovos, o peso sem a casca, mais 310 gramas de açúcar, que é o equivalente a 1,5 xícaras. Vou bater essa mistura de ovos com açúcar por aproximadamente uns 4 minutos, 5 minutos. Uma dica muito importante, pessoal, se você for utilizar a batedeira planetária, para essa massa eu até prefiro utilizar a batedeira de mão, não deixar na batedeira em velocidade máxima, na planetária. E essa daqui eu também, nem essa de mão eu coloquei na velocidade máxima, tá? Então, e aí normalmente bater por uns 3 a 4 minutos na planetária, porque precisa ficar um creme espumoso. Na planetária normalmente cria muito mais volume, se caso você bater em velocidade alta ou por muito tempo, esquecer lá batendo. O que pode acontecer é na hora de colocar a farinha de trigo, vai acabar pesando, não vai incorporar muito bem e acabar gerando líquido no fundo. Essa mistura de ovos com açúcar eu bato até ficar assim, com essa consistência. O próximo passo eu vou precisar de 250 ml de leite com meia colher de sopa de vinagre, que pode ser o vinagre de arroz, de álcool ou vinagre de limão. Misturo bem nesse leite até dar uma leve talhada. Isso vai ajudar na consistência, a massa fica mais fofinha, mais úmida. Agora eu reservo esse leite e vou incluindo a farinha de trigo em 3 partes. Eu estou utilizando 2 xícaras de farinha de trigo mais 2 colheres de sopa, 250 gramas de farinha de trigo. Vou adicionando a farinha de trigo e intercalando com o leite, misturando e incorporando com a ajuda do fouet, do batedor de arame. Pessoal, caso vocês queiram colocar meia colher de sopa de aroma ou essência de baunilha nessa massa, pode acrescentar também. Todos os ingredientes eu sempre deixo tudo anotado na descrição do vídeo, fica logo abaixo aqui do título, está tudo anotado lá para vocês. Coloco a última parte de farinha de trigo e a última parte de leite e misturo novamente. Por último, meia colher de sopa de fermento em pó, 5 gramas. Misturo bem esse fermento em pó. A massa vai ficar com essa consistência. Eu vou levar para assar essa massa em uma forma retangular. A medida dessa forma, pessoal, é de 17 centímetros de largura e 25 de comprimento e 10 de altura. Essa forma eu untei só o fundo com desmoldante, mas pode untar bem com margarina também. Coloco toda a massa. Caso você não tenha uma forma igual a essa, você pode utilizar uma que seja parecida, mais ou menos do mesmo tamanho. Ou na forma 25 centímetros de diâmetro redonda. Massa já ficou pronta no meu forno. Eu pré-aqueci o forno antes de colocar, uns minutinhos antes.
forno 180 graus, ficou no meu forno mais ou menos uns 40 minutos, você vai acompanhando, cada forno é diferente. Essa massa, ela fica retinha em cima. Para desenformar, eu vou retirar nas laterais aqui com a ajuda de uma espátula e espero um pouco para desenformar. Vou deixar esfriar totalmente. Essa massa ela tem uma altura de quase 6 centímetros de altura. Vai dar aí 3 discos de massa de 1,5 de espessura. Eu vou cortar em 3 camadas. Primeiro eu retiro essa parte aqui de cima, essa parte fininha. E depois eu vou retirar esse excesso nas laterais, mas é opcional se você não quiser retirar. Corto em 3 partes, vão ser 2 de recheio e 3 de massa. Cada fatia dessa de massa, ela tem uma altura de 1,5, quase 2, não chega a 2. Aí você tem que tomar cuidado na hora de cortar para ficar igual, mede com uma régua, para ficarem todas no mesmo tamanho e reta. Reservo essa massa, cubro, reservo. A próxima etapa é o recheio. Esse recheio é um recheio que eu chamo de recheio de leite condensado, que é muito fácil. Em uma panela eu coloquei 600 gramas de leite condensado, que vai ser em torno de uma caixinha e meia. A outra metade da caixinha eu vou utilizar no segundo recheio, vocês vão ver. Nessa panela eu coloquei o leite condensado e agora eu vou colocar 2 caixas de creme de leite, 400 gramas. Misturo muito bem. Para esse recheio de leite condensado eu gosto de utilizar o leite condensado integral, mas até os 6% de gordura também dá para usar e fica bom, porque são só 2 ingredientes. Levei para o fogo médio no início, vai mexendo sempre, raspando bem o fundo e as laterais da panela. Se caso você perceber que está espirrando muito, você diminui um pouco o fogo ou a temperatura do fogão. Continuo mexendo até chegar no ponto. Começa a engrossar, e aí o ponto é aquele ponto de cair em blocos mais grossos da espátula mesmo. Vou mostrar para vocês. Eu sempre deixo o fogo baixo no final, quando já tá quase dando ponto, ainda mais como é um recheio branco. O ponto é esse, você levanta a espátula e começa a cair em blocos mais grossos, dessa forma que eu estou mostrando. Recheio pronto, eu vou agora transferir para um outro recipiente para ele poder esfriar pelo menos um pouco, para poder já utilizar no bolo. Esse recheio eu vou utilizar em uma camada desse bolo, tá? Então, cubro com o plástico em contato para não criar aquela película e deixo esfriando. Vou deixar em temperatura ambiente e depois pode colocar um pouco na geladeira. Esfriou um pouco, é que esse recheio eu fiz e eu só esperei um pouco e eu já vou utilizar. Ele tá com essa consistência depois de esfriar um pouco. Para esse recheio não tem problema você utilizar ele ainda um pouquinho morno e depois montar o bolo e colocar na geladeira, aí ele vai ficar mais firme. Primeiro recheio, eu vou para o segundo recheio, que é fácil também, super fácil. Eu vou precisar de 250 gramas de morangos. Eu higienizei esses morangos. O peso é os morangos já picados, tá? Então, eu higienizei esses morangos, sequei. Depois que eu higienizei, sequei com um guardanapo e cortei em pedaços pequenos, assim. Mais ou menos umas 2 caixinhas de morango. Para esse morango, eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Aqui 15 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa rasa de açúcar. Vou misturar. Vou colocar esses morangos em uma peneira, como eu estou mostrando. O que acontece? Vai soltar um pouquinho de líquido, eu vou deixar soltando um pouquinho de líquido desse morango para depois colocar no recheio. Enquanto os morangos ficam soltando esse líquido, coloco na geladeira e agora eu vou para essa etapa. Vou precisar de um pote de nata, 300 gramas. Caso você não encontre nata de jeito nenhum aí na sua região, as 2 opções seriam
O creme de leite fresco na mesma quantidade, 300 gramas, ou então 150 ml de chantilly de caixinha mesmo, o chantilly gelado. Agora, eu estou incluindo junto com a nata aquela quantidade de leite condensado que havia sobrado do primeiro recheio, um total de 180 gramas de leite condensado. Esse leite condensado está gelado e a nata também. Então, eu bato na batedeira em velocidade média, vou observando para ver se já ganhou consistência. Nata não pode bater demais para não correr o risco de talhar. Depende muito da marca também da nata, mas com leite condensado é mais difícil talhar a nata, batendo com leite condensado. Bati um pouco, já vi que ganhou uma consistência, então eu vou ver se tá na consistência que eu preciso. No caso aqui, eu vou bater só mais aí uns 30 segundos, 1 minuto. Você pode fazendo esse teste, vai batendo, parando, porque às vezes tem pessoas que reclamam que a nata talha, né? Então, às vezes bate, deixa batendo sozinha, tem que bater, parar e ver se tá na consistência, é rapidinho. Parei de bater, então essa é a consistência que eu preciso, vou mostrar pra vocês. Recheio prático, rápido, e com nata fica maravilhoso, porque a nata é uma gordura do leite natural. Pronto. Essa é a consistência que eu preciso. Pego aqueles morangos que ficaram soltando água, olha como que soltou a água do morango. Esse líquido do morango, depois eu vou utilizar, não vou jogar fora, vou utilizar na decoração. Coloco todo o morango picado junto com o recheio de nata. Esse recheio fica maravilhoso, pessoal. Da forma que eu estou utilizando o morango junto com o recheio, e também recheio de nata batida, ou chantilly mesmo, de caixinha batida, misturar junto com morangos, não tem problema de soltar líquido, ou perder a consistência do recheio, ficar mole, nesse caso não tem problemas. Recheio de nata pronto. A calda que eu vou utilizar para umedecer esse bolo é uma calda muito fácil. Eu utilizei 2 colheres de sopa de leite em pó, mais 1 colher de sopa rasa de açúcar, com 100 ml de água e mais 100 ml de leite. Levei ao fogo, dei uma fervidinha rápida de 1 minutinho e deixei esfriar um pouco. E é essa calda que eu vou utilizar, vou deixar na descrição para vocês, tudo anotado. Agora é só começar a montagem do bolo, tudo já está separado, tudo pronto, massas, os recheios e a calda. Então, começo a montar, é a mesma forma que eu utilizei para assar o bolo, eu gosto de montar na mesma forma. Coloco o primeiro disco de massa, primeira fatia de massa, então eu vou umedecer. Forrei essa forma com plástico também, pessoal. Então, umedeci, não preciso umedecer demais, na quantidade correta de calda. Vou colocar primeiro o recheio nata com morangos. Vou espalhar bem esse recheio. O recheio de nata com morangos, eu estou utilizando todo esse recheio para essa camada. Espalho bem, deixo bem retinho. Agora, na sequência, eu coloco o segundo disco, segunda fatia de massa. Eu dou uma leve pressionada para ficar ajustado, massa com recheio, para ficar certinho. E agora vou colocar mais calda. Pessoal, o total de calda que eu vou utilizar para esse bolo todo é quase 300 ml. Coloquei o recheio de leite condensado no saco de confeitar, cortei uma ponta. Caso você não queira colocar com saco de confeitar, dá para colocar em colheradas também. Eu estou utilizando um total de 650 gramas, mais ou menos, do recheio de leite condensado. Acerto esse recheio, ele fica numa consistência muito boa, cremosa esse recheio.
que é tão fácil de fazer. Agora, eu vou umedecer primeiro esse último disco de massa na parte de cima e viro. Vou dar essa leve pressionada e vou umedecer mais um pouco. Pessoal, o recheio de leite condensado vai sobrar um pouquinho, depois eu vou mostrar para vocês que eu vou utilizar um pouco na cobertura. Vou levar esse bolo para a geladeira, cubro bem com plástico, vou levar para a geladeira, vai ficar mais ou menos aí umas 6 horas, 5 horas na geladeira. Ou se você preferir, pode deixar de um dia para o outro, para depois finalizar e colocar a cobertura. O bolo já está pronto, eu vou colocar a cobertura no bolo agora. Eu retiro aqui, vou retirar da forma, desenformar. Vou usar um tabuleiro retangular, prato de bolo. Vou deixar as medidas na descrição desse tabuleiro. Ele é até um pouco grande, pode ser um menor. Desenformo com cuidado. Retiro o plástico. Percebe como o recheio está bem firme, os dois recheios. Mesmo sendo um bolo com o recheio de morangos no meio, ele vai ficar seguro. Agora eu começo a colocar a cobertura, fazer a decoração. Como eu falei para vocês, sobrou um pouquinho do recheio de leite condensado. O que que eu fiz? Peguei esse recheio que sobrou, mais ou menos 200 gramas, bati uns 30 segundinhos na batedeira. Se você não quiser bater, não precisa, é que vai ficar mais fácil de misturar no chantilly também. Então eu tenho 300 ml de chantilly gelado, batido, eu bati até chegar nesse ponto e vou misturar com esse restante do recheio que sobrou de leite condensado. Você pode utilizar uma outra cobertura também, se você preferir, como por exemplo até a nata mesmo batida ou até um merengue, também fica muito bom. Agora é só misturar muito bem. Misturei bem e já está pronto para utilizar na cobertura do bolo. Coloquei essa cobertura num saco de confeitar, cortei a pontinha e vou aplicar no bolo. Vou fazer primeiro na lateral, depois eu coloco em cima. Você pode utilizar apenas uma espátula também para espalhar essa cobertura no bolo, se você preferir. Cobrir bem o bolo com a cobertura e vou alisar um pouco na parte de cima, utilizando uma espátula. Vou alisar nas laterais com uma outra espátula também. Vou deixar na descrição do vídeo alguns links de onde eu compro alguns itens de confeitaria, que às vezes algumas pessoas perguntam. Pessoal, passo uma espátula aqui na lateral, tento deixar o mais retinho possível. E agora eu venho com um pincel de silicone e vou fazendo esse efeito por toda a lateral. Toda vez que eu passo o pincel, eu preciso tirar o excesso depois com um papel toalha. Então eu vou passando esse pincel assim para dar esse efeito por toda a lateral do bolo. Até dá para fazer também esse efeito assim com a ajuda de um garfo bem de leve nas laterais. Eu vou utilizar também na decoração mini suspiros, um total mais ou menos de 150 gramas de suspiros. Esses suspiros eu comprei pronto. Eu vou colocar os suspiros inteiros, são mini suspiros, porque até eu acho que fica legal a decoração e também que dura mais a crocância dos suspiros inteiros. Coloquei os suspiros, agora vou dar uma dica para vocês, aquela água que soltou do morango que sobrou, que eu falei para vocês que eu ia aproveitar, eu vou utilizar agora. Então eu peguei aquela calda que sobrou, coloquei uma pontinha de amido de milho, misturei e fervi
uns 2 minutinhos no fogo. Ficou um pouquinho mais consistente, ficou tipo uma geleia. Esfriou, coloquei num saco de confeitar, cortei uma pontinha bem pequena e vou fazendo esse zigue-zague em cima para dar esse efeito. A decoração final eu coloquei metade de uns morangos. Esse bolo é um bolo que vai render um pouco mais de 3 quilos, um total de 20 fatias, 20 fatias da maneira que eu tô cortando aqui, não são fatias tão pequenas. É um bolo que parece pequeno, mas ele tem esse rendimento, 20 fatias. Esse bolo, depois de pronto, não pode ser congelado. A massa pode ser congelada, o recheio de leite condensado pode ser congelado, mas ele pronto não pode. A durabilidade desse bolo na geladeira é de 2 a 3 dias. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar desse vídeo. Façam aí e depois me contem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!